Boa noite, pessoal. Vamos dar sequência no nosso curso de amostragem e inventário florestal, na nossa REL 3, tá? Hoje, aula 5, ainda fazendo parte desta REL, juntamente com a razão e com o estimador de regressão. Nós vamos tratar lá na página 83 da apostila de vocês sobre amostragem casual simples com uso de proporção, tá? Com uso de proporção. Eu gostaria, inicialmente, como aspectos introdutórios desse tema, falar com vocês o seguinte. Nós falamos até agora de variável contínua. O que seria uma variável contínua? O volume, né? A área basal, etc. Ou seja, são variáveis que têm números depois da vírgula. 40,743. 10,222. Isso é uma variável contínua. Quando nós tratamos desse tema até agora, a gente estava adotando e vendo que a nossa unidade amostral, amostral é a parcela. A nossa unidade amostral é a parcela. Então nós pegávamos os valores, né? Pegávamos os valores, somávamos de cada árvore e tínhamos o total de parcela e nós processávamos isso como o nosso processamento final do inventário, ou seja, totais de parcela. Agora, nós vamos falar de um outro tipo de variável discreta. Variável discreta. A variável discreta é aquela que assume número inteiro, ou números inteiros. 0, 1, 2, 3. Por exemplo, quando a gente fala assim, ó, contagem de plantas mortas. Então você olha, né, a planta está morta, conta uma planta, duas plantas, três plantas mortas. Porque não existe uma planta meia morta, né? Ou ela está viva ou ela está morta. Germinação de semente. Vocês trabalharam lá também na semente com xará lá? As caixas de gearbox, né? Vocês colocavam uma quantidade de semente dentro daquele ambiente próprio para aquilo. Depois de um tempo, vocês contavam quantas sementes haviam germinadas ou germinaram. 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30, 50 sementes. Mas nunca número quebrado. Ou ela tinha germinado ou ela não tinha germinado. Nesse aspecto aqui, na variável discreta, também nós podemos sumir a nossa unidade amostral como parcela. E todas duas, tanto a contínua quanto a discreta, nós invocávamos o teorema central do limite para fazer uso destas observações nossas e processarmos isto, média, variância, desvio padrão, etc. Bom, hoje nós vamos ter uma coisa nova, uma coisa diferente, tá? Porque a discreta aqui, com números inteiros, o processamento é exatamente o mesmo, nós vamos fazer um exemplo já já. Mas hoje nós vamos ter uma coisa nova. Nós vamos ter uma variável discreta, tá? Só que essa variável discreta, ela vai assumir dois números, ou 0 ou 1. É o que a gente vai chamar de presente e ausente. E isso aqui é uma distribuição de Bernoulli. Então, na verdade, não é uma contagem, é presença, ausência. Então, eu olho para a árvore e digo para a árvore assim, ela está bem podada, 1. Ela está mal podada, 0, ou vice-versa. Aí você tem que assumir que tipo de coisa você vai observar. Ou você olha para a árvore e diz assim, ó, ela está bem podada, 1. Ela está mal podada, 0. Tá? Depende do que você quer contar. Então, você vai olhar para uma planta e vai dizer se ela tem aquela característica ou não tem. Olha uma árvore, ela está doente ou ela não está doente? Ela apresenta sintomas de doença ou não apresenta sintomas de doença? Se apresentar sintomas de doença, você vai dizer 1. Se não apresentar sintomas de doença, 0. Portanto, o atributo que nós vamos observar na árvore, ele vai receber ou 0 ou 1. Presença ou ausência. Neste caso agora, gente, a nossa
unidade amostral, não é mais a parcela. A nossa unidade amostral é a árvore. A nossa unidade amostral agora é a árvore. Eu olho para ela, presença e ausência. Então veja bem, neste caso, nós não estamos tratando de variável contínua. Ou ela vai ter 0, ou ela vai ter 1. Este exemplo, nós vamos utilizar o que a gente chama de proporção, que é o que está na página 83 dos aspectos introdutórios. Então, agora, nós temos algo diferente daquilo que nós falamos na aula prática, na quarta-feira, né, depois que iniciamos a aula no mês de março. Nossa unidade amostral nunca seria árvore, agora é árvore, mas num contexto de presença e ausência. Variável contínua ou variável discreta, números, a nossa unidade amostral ainda é a parcela. Quando eu estou nesse contexto, eu vou pensar em proporção, que é o que nós vamos trabalhar hoje, tá? Bom, virando a página, na página 84, nós temos aí exemplos de aplicação. Então, vou apagar aqui para a gente tratar um pouquinho e falar um pouquinho sobre isso. Olha bem, o 8.2, que eu estou chamando de aplicação, o primeiro exemplo que está aí na apostila, lá na página 84, lá em cima, está dizendo assim, ó, realizou-se um inventário numa floresta com o objetivo de avaliar o número de falhas em cada parcela de 420 metros quadrados. E o plantio foi feito no espaçamento 3x2. Lembrando que espaçamento não é perfeito. Nós temos erros, né, no espaçamento. Então, nesse caso aqui, se o espaçamento fosse perfeito, nós estamos falando parcela de 400 metros quadrados, dividido por 6, nós temos 70 covas por parcela. 70 covas por parcela. O que pode ter árvores mortas ou todas vivas. Mas 70 se e tão somente se o espaçamento fosse perfeito. Então, como o espaçamento é imperfeito, como o terreno é declivoso, como nós temos curva de nível no plantio, às vezes você tem 68, 67, pode ter 71, 72 plantas. Vai depender a qualidade do espaçamento de plantio, tá? Bom, então eles lançaram as parcelas, tá? Eu estou tratando de um exemplo pedagógico também, que na verdade o objetivo de um inventário nunca é saber qual é o percentual de falhas, exceto lá no inventário de qualidade. E mesmo lá no inventário de qualidade, nós vamos para o mundo da proporção, que eu olho para a muda e digo se ela está viva ou se ela está morta. Eu vou ver qual a proporção de árvores vivas, qual que é a proporção de árvores mortas. Quando nós fazemos o inventário, o objetivo principal nosso é a medida de interesse mais importante para a gente. Ou é volume, ou é carbono. Porém, durante o levantamento, quando você está dentro da parcela, medindo o diâmetro, medindo a altura, você também registra falhas. Então, ao final do processamento, você vai ter quantas falhas cada parcela teve. Essa é uma informação que ela sai assim, vamos dizer, né? Ela saiu sem querer, né? Sei lá se é sem querer. Ela é um subproduto, entre aspas, a palavra subproduto, entre aspas, né? E é uma informação que pode ser interessante. Por quê? Quando você fala numa floresta de 2, 3 anos para cima, eu sabia se o percentual de falha tem algum significado? Tem. Para quê? Para eu saber se a floresta está morrendo. Porque, de repente, a planta não apresenta características de morta, mas ela pode estar morrendo. Isso a gente vai conseguir observar isto fazendo essa contagem. Então, nós pegamos aqui essa tabela. Imagina que foram lançadas 20 parcelas numa floresta de eucalipto. Essas 20 parcelas também teve a medida de interesse importante, volume, que o cara processou lá, variável contínua, usando parcela como unidade amostral, mas ele também contou quantas falhas tinha. Então, se nós observarmos aí, ó, 20 parcelas, cada parcela tem um número de falhas. Parcela número 1, 4 falhas. Parcela número 2, 3 falhas. Parcela número 3, 5 falhas. Parcela número 4, 2. Parcela 5, 0. Ou seja, eu tenho uma informação de falha para cada parcela. E nós vamos agora processar este inventário aqui, número de falhas,
usando variável discreta, porque nós estamos falando de número inteiro. Veja bem, eu não tenho aqui, ó, 4,5 falhas. Nós não temos isso. Nós vamos ter quebra na hora do processamento, mas na hora que a gente fecha o intervalo de confiança é número inteiro que nós temos que colocar. Tá? Vamos trabalhar com o número inteiro. Então veja bem, como que nós vamos trabalhar esse processamento? Exatamente como é na amostragem casual simples. Ou seja, primeira informação nossa, média. Vocês, por gentileza, observem aí no material de vocês que tem um hashtag logo abaixo da tabela escrito-se média. É a primeira estatística que nós vamos calcular. O que é média para nós, gente? Vocês já estão careca de saber isso. Somatório de xi sobre n. Ou seja, se eu contar quantas falhas tem aí, eu vou ter o somatório de xi, que nesse exemplo dá 43. Então, se você pegar lá, ó, 4 mais 3, mais 5, mais 2, mais 0, mais 1, mais 2, mais 4, somando a coluna número de falhas, nós vamos ter 43. Então, eu tenho lá 43 dividido por 20. Isso aqui vai me dar o quê? 2,15 falhas por parcela. Ou seja, em média, cada parcela teve 2 falhas. Nós podemos arredondar isso para baixo. 2 falhas em média. Tá? Cada parcela teve 2 falhas. Uma média aritmética simples. Bom, depois, a outra medida é o desvio padrão. Mesma coisa. É o desvio padrão calculado conforme na amostragem casual simples. Eu só chamo a atenção de vocês aqui, porque 0 para nós também é número agora. Uma parcela que tem 0 mortes, opa, é um valor. Não teve só 4, 5, 3 mortes. Teve 0. Então teve parcela que não morreram. Então, veja bem, o 0 vai entrar no cálculo do desvio padrão. E o fato do 0 entrar é o que vai ser o fator provocador de uma variabilidade alta. Toda vez que você tem uma informação 0 na base de dado, vai gerar certamente uma variância alta, é o que nós vamos poder perceber. Bom, o desvio padrão aqui, nosso, vai ser o quê? Vai ser 1,9, que também a unidade seria árvores, ou número de árvores mortas, tá? A nossa medida de desvio padrão, 1,9. E se você quiser a variância disso aqui, basta elevar 1,9 ao quadrado, que se não me falha a memória, dá 3,61. Ou melhor, se não falha a minha escrita, né? Porque eu acabei de olhar aqui. 3,61. Confere, por gentileza. Essa é uma medida de variância. Ou seja, uma medida de variabilidade. Bom, a próxima estatística que está aí, o hashtag nosso, é desvio padrão da média. Então, ó, estou falando do desvio padrão da média. Desta média aqui, ó. Ou seja, eu estou falando agora de precisão. Qual que é a nossa formulinha? É o S2 sobre N, que multiplica 1 menos N sobre Enão. Tá? Neste exemplo que está aqui, eu não falei de tamanho de área da população-alvo. Se eu não falei da população-alvo, ou seja, eu não tive como calcular o Enão. Então, eu não vou usar o quê? O meu fator de correção para a população finita. Ok? Beleza. Fazendo as contas, então agora, nós vamos ter agora o seguinte, raiz quadrada de 3,61, que é a nossa variância, ó, 3,61 dividido por 20, que é o número de parcelas que nós lançamos na área. Bom, esse valor vai dar 0,425. 0,425. Essa é a nossa medida de precisão. Se você quiser, só que eu não tenho essa informação. Deixa eu ver se eu coloquei. Não, eu não tenho essa informação. Mas você pode calcular o CP, o coeficiente de precisão. Como eu não tenho uma calculadora aqui, então não tem como eu fazer rapidamente. Na próxima aula eu vou trazer uma calculadora para cá, tá? Porque aí eu digito o número e já ponho o valor para vocês também. Basta você pegar 0,425 dividido pela média, 2,15 vezes 100. Você vai ter uma ideia de do coeficiente de precisão percentual. Lembrando,
Quanto menor, mais preciso é seu inventário. Beleza. Gente, espero que até aqui esteja claro. Por gentileza, pegue os valores da tabela, entra na calculadora os 20 valores, entrando zero também, não esqueçam disso. O zero faz parte. O zero é um número que indica que não teve morte naquela parcela. Então aqui no nosso caso ele é uma informação importantíssima. Digite os 20 valores, pede para nós média, pede para nós variância ou desvio padrão e chega no desvio padrão da média, tá? Que é a nossa medida de precisão. Bom, eu vou apagar aqui, ok? Depois do desvio padrão da média, o que nós calculamos? O erro do inventário. Então, o hashtag está aí, ó, erro do inventário. Erro do inventário. Beleza. O que é a formulinha do erro? É o T vezes o desvio padrão da média. Nós vamos olhar um T para 19 graus de liberdade, com 95% de confiança. Esse valor de T vai ser, ó, então esse T aqui, ó, vocês vão olhar ele para 19 graus de liberdade e 0,05 o nosso alfa, tá? Que é o nosso nível de significância, que corresponde a 95% de confiança, tá? É a nossa confiabilidade. Então, o nosso erro vai ser o quê? Vai ser 2,093, que multiplica 0,425. O nosso valor de erro vai ser igual a 0,889 plantas mortas. A unidade nossa, plantas mortas. Só que eu não vou escrever plantas mortas, nós estamos falando de plantas, número de plantas, tá? Número. Na verdade, não tem uma unidade, né? Número de plantas. Beleza. Se eu quiser o erro percentual, nós vamos pegar 0,889 sobre a nossa média, que foi 2,15 vezes 100. O nosso erro percentual, ele vai dar 41,4%. Lembrando, gente, a nossa variável principal não é falha. Falha, entre aspas, é um subproduto do processamento. Para você ter uma ideia. Portanto, se eu tivesse que calcular a intensidade amostral com base nesta medida de variabilidade, nossa, nós teríamos que lançar talvez 5 vezes mais o número de parcela que está aí. Mas isso não é objetivo. 20 parcelas, o número que ele lançou, está de acordo com a variabilidade da característica de interesse, que no caso foi volume, ou foi peso seco, ou foi carbono, ou foi celulose, tá? E como subproduto, nós estamos processando o inventário com variável discreta, tá? Usando o teorema do limite central, onde os nossos estimadores são exatamente os estimadores da amostragem casual simples. Bom, espero que até aí vocês não tenha tido problema por enquanto, tá? Se logo abaixo estou perguntando assim para vocês, qual é o percentual médio de falha? Qual é o percentual médio de falha? Se o espaçamento é 3/2, portanto, cada planta necessita, ou tem, né? Necessita não. Cada planta tem 6 metros quadrados de área de espaço útil para ela crescer. Se a parcela tem 400 metros quadrados, eu estou falando 400 dividido por 6, então eu estou falando assim, ó, se o meu espaçamento for perfeito, eu tenho 70 covas, ou seja, está 100% ocupado, beleza. Mas, quando eu fui lá consultar, nós fizemos uma média, essa média deu 2,15 de falhas. Quantos por cento corresponde isso? Uma regrinha de 3 simples. Então, esse X aqui vai nos dar um valor de 3,07%. Ou seja, a gente pode assumir, no caso do percentual, eu posso falar em número quebrado, tá? Ao redor de 3,1% é o percentual médio de falha desta nossa amostra. Beleza. Se nós quisermos calcular o intervalo de confiança, então eu vou pagar aqui agora. Deixa eu ver onde que eu vou pagar para ficar mais fácil. Vou pagar aqui em cima. O intervalo de confiança é a mesma coisa, tá?
Ou seja, é a média mais ou menos o erro com 95% de confiança. Então nós temos um valor 2,15, que é a nossa média, que eu usei aqui embaixo, ó, 2,15, menos, qual que é o nosso erro? 0,889, menor ou igual a mi, menor ou igual a 2,15 mais, vou apagar esse pedaço que está aqui, tá? 2,15 mais 0,889, número de falhas, tá? Com 95% de confiança. Esse intervalo resolvido, ele vai dar 1,261 menor ou igual a mi, menor ou igual a 3,039 com 95% de confiança. Ou seja, eu espero que em cada parcela vai ter entre 1,2 plantas a 3 plantas mortas, em média. É o que nós vamos esperar neste levantamento. Aí, aqui cabe uma consideração para vocês. Professor, o senhor está falando então que na parcela você espera encontrar de 1,3 a 3 plantas mortas. Ou falhas, né? Plantas mortas ou falhas. Aí você fala, olhando a tabela, a parcela número 5, ela tem 0. Como é que o senhor me explica isso? A nossa amostra, professor, tem valor 0. Por que o intervalo de confiança não contempla o valor 0? Isso é muito importante. Por que o intervalo de confiança não contempla o valor 0, uma vez que a minha base de dados tem o valor 0? Essa é uma pergunta que vocês devem fazer sempre. Bom, vamos entender. Quando você faz o intervalo de confiança, ele é feito para a média, para o parâmetro mi. Então, este intervalo é para o parâmetro mi. Qual mi? Desconhecido. Eu não estou fazendo um intervalo que a gente chama de intervalo de predição para o conjunto de dados observados. Não. Nós não tratamos disso no processamento de inventário. Esse intervalo de predição que nós fazemos com base nos números observados, olhando, é o que o pessoal faz em estatística de controle de qualidade. No nosso caso, o nosso intervalo é para o parâmetro mi e não para dados observados. Tá? Para dados observados é controle de qualidade. Você pega o comprimento de um parafuso, está dentro ou não de um intervalo? Não. Opa, então para o processo, porque está produzindo parafuso com dimensão ou comprimento maior do que o intervalo estabelecido para aquela fabricação. Aí sim, nós estamos falando de intervalo de predição. Eu pego um dado observado e confronto ele aqui. Aqui não, eu gerei um intervalo que eu espero que o meu parâmetro mi esteja aqui dentro. Não significa que ao ir a campo e demarcar uma parcela de 400 metros quadrados, eu posso encontrar 0, como tem no nosso exemplo. Eu posso encontrar 4, 5, 6, não tem problema nenhum. Alright? Isso tem que estar claro para vocês. Não tem que estar aqui dentro, porque o nosso intervalo é feito para o parâmetro mi e não para o dado observado. Beleza. Se vocês quiserem, vou apagar aqui, tá? Transformar estes limites aqui para falar em termos percentual, ou seja, para ficar mais visível, é só você fazer exatamente aquela continha que nós fizemos ali, ó. Aqui você põe 70 está para 100%, 1,261 está para x. Mesma coisa aqui, ó, 70 está para 100% e 3,039 está para x. Esse intervalo de confiança, ele vai dar o quê? Ele vai dar 1,8 menor ou igual a mi, menor ou igual a 4,3% com 95% de confiança. Ou seja, eu
espero que nesta floresta a mortalidade esteja entre 1,8% e 4,3%. Não passe disso. Imagina que agora eu conto todas as falhas da floresta, da população-alvo. Eu espero que esse número não passe de 4,3%. Mas pode passar, eu caio nos 5% que eu errei do inventário. Pode estar abaixo de 1,8%, eu caio na região de erro, 5%. Perfeitamente admitido isto para nós. Bom, mas eu queria tratar com vocês como que a gente deve quantificar a mortalidade na prática no campo. Esta maneira é uma, mas nós podemos trabalhar percentualmente dentro da parcela. O que eu quero dizer com isto? Que ao invés de eu contar que a parcela 1 tem 4 árvores, eu vou dizer quantos por cento ela tem. Mas não, gente, pensando nesse número nominal de 70 covas para a parcela de 400 metros quadrados no espaçamento 3x2. Esse é o número nominal. Porque quando eu lanço a parcela, como eu tenho problemas no espaçamento, às vezes a parcela não é 70, ela é de 68 covas. Então, 100% é 68, não 70. E assim deve ser no levantamento de campo. Então, vamos ter uma tabelinha aqui como exemplo. Ó, parcela, número de covas, tá? Número de covas. Aí eu pus aqui número de falhas, e eu coloquei aqui percentual de falhas. Assim nós devemos fazer. Porque desta forma aqui, eu estarei o quê? Eu estarei contemplando as diferenças que existem no espaçamento de plantio. Isso é importante. Então, olha bem, a parcela número 1. A parcela número 1 tinha 68 covas. Mas quantas falhas ela tinha? Vamos imaginar, 2. Não estou pegando o mesmo exemplo nosso não, tá? 2. Agora eu tenho 68. 68 é o meu 100%. 2 é o meu X. Esse valor X vai dar 2,9 percentual, 2,9%. Ou seja, na parcela 1 eu tenho 2,9%. Na parcela 2 eu tenho 71 covas e eu tive 5 falhas. E essas 5 falhas, mesma regrinha de 3, ó, 71 está para 100, 5 está para X. Vai te dar 7,04%. Na parcela 3, eu tenho 65 covas. Eu tenho uma falha. Isso vai me dar 1,54%. E assim, eu faço para N parcelas do meu levantamento. E depois, eu posso processar esta coluna, percentual de falha. Porque aí, você vai ter, como nós tivemos aqui, aonde está 0, vai ter 0% de falha. Tá? Ou seja, nós estamos anotando percentual de falha, vai ter 0% de falha. Então, nós também teremos valor 0. Aqui, porque todos eu coloquei desta forma. Eu poderia colocar aqui, ó, a última 69 covas, 0 falha. Percentual de falha, 0. Não falhou nenhuma. Ok? Claro isso para vocês, gente? Bom, guarde isso, porque é assim que nós devemos tratar parcela por parcela. Por quê? Porque eu estarei corrigindo o efeito do espaçamento ou das diferenças de espaçamento dentro do número de covas, o que reflete, obviamente, no percentual de falhas. Se a gente tratar tudo com 70, como nós fizemos no processamento anterior, eu não vou estar corrigindo o problema de falha aqui dentro. Bom, este exemplo que nós tratamos é variável discreta, não é variável contínua. Quando você transforma para percentual de falha, ele pode até virar uma variável contínua. O percentual de falha pode até virar uma variável contínua, porque você vai ter número quebrado. 2,18, 2,01, 1,7, 1,40. Ele pode até virar variável contínua, tá?
mas a coleta é contagem. Então é uma variável discreta, onde a nossa unidade amostral foi a parcela. Bom, beleza. Na página 85, nós temos um exemplo 2. Esse exemplo 2, vou conferir minha gravação aqui. Este exemplo 2, ele trata de proporção. O exemplo 2 trata de proporção. Ou seja, o que foi feito? O cara tinha uma flor, 1.000 hectares de eucalipto, tá? No espaçamento 3x2, 1.667 plantas por hectare, né? Ele amostrou 1.000 árvores. Opa! Ele amostrou 1.000 árvores. Então, o nosso N é igual a 1.000. Porque agora, para a nossa proporção, cada árvore é uma unidade amostral. Então, ele amostrou 1.000 árvores. Para a qual? Não. Esta amostragem teve como objetivo avaliar o índice de sobrevivência. Está lá no início da página 85, viu, gente? A precisão aceita para o levantamento de 2%. Quando a gente fala assim, ó, a precisão aceita para o levantamento é a mesma coisa de eu falar assim, ó, o erro máximo admitido. Eu estou falando, ó, o erro máximo admitido é de 2%. 2% de quem? Da média. Lembra, hein? No centro eu tenho a média, limite inferior. A média mais, eu tenho um limite superior. Então, o erro, por isso que é erro mais ou menos. Do centro até o limite superior, é o erro. Do limite do centro até o limite inferior também é erro. Só que aqui negativo e aqui positivo. Ok? Então, o erro máximo que ele admite é de 2%. Bom, foram amostradas 1.000 árvores, como nós falamos no enunciado. 1.000 árvores. Destas, ou seja, das 1.000 árvores que o cara foi no campo e olhou, ele falou, está viva ou está morta? As que estavam vivas, ele deu código 1. As que estavam mortas, ele deu código 0. Em outras palavras, é contagem, realmente contagem. Porém, você vai dar 0 ou você vai dar 1. Então, destas, das 1.000, 980 estavam estabelecidas. Ou seja, 980 estavam vivas. Quer dizer que tinha 20 mortas, tá? Na amostra dele. Aí ele pergunta, qual foi o percentual de sobrevivência? Então nós estamos num contexto de proporção. Então a primeira que nós vamos calcular é média ou proporção. Porque a proporção para nós é como se fosse o cálculo da média, tá? Então proporção, que eu vou chamar de P chapéu, é o somatório de xi sobre n. É a mesma formulinha. Qual que é o somatório de xi? 980. Dividido por quanto? Por 1.000. Se eu estou querendo saber qual é o percentual de sobrevivência, então eu estou falando de árvores vivas. Por isso eu estou usando 980 aqui. Se eu quisesse falar em mortalidade, eu poderia usar 20 sobre 1.000. É o quê? É a taxa de mortalidade. É a taxa de mortalidade. Ok? Então, beleza. Fazendo essa divisão aí, nós vamos ter o valor de 0,98. O que corresponde a 98% de sobrevivência. Enquanto, ou, por outro lado, 2% de mortalidade. Então, neste plantio, nós temos 98% de sobrevivência. Então, a pergunta, qual foi o percentual de sobrevivência? 98%. Bom, mas, com qual certeza? Então, agora vamos evoluir calculando as medidas de variabilidade, a medida de precisão e chegando no intervalo de confiança. Mas antes da gente evoluir, eu posso fazer uma pergunta para vocês, o seguinte, por favor, você até anota essa pergunta aí depois, tá? Qual a estimativa total de plantas vivas na área? Então, depois desse levantamento, depois desse cálculo dele aqui, a pergunta é, qual a estimativa total de plantas vivas na área? Então, vamos entender. Vamos considerar o espaçamento perfeito. 3x2. 1.000 hectares. Se o espaçamento é perfeito, quer dizer que eu tenho 1.000
1.667 plantas por hectare. Então, se eu tenho 1.667 plantas, se eu multiplicar por 1.000 hectares, que é a área, quantas árvores nós vamos ter? 1.667, eu vou colocar 3 zeros aqui, ou seja, 1.667.000 árvores que foram plantadas, considerando um espaçamento perfeito. Então, eu espero que naquela floresta tenha 1.667.000 árvores. Porém, ele está dizendo para mim o seguinte, que tem 98% que sobreviveram. Então, ele quer saber quantas desse 1 milhão aqui estão vivas. Ou seja, basta eu pegar isso aqui agora, multiplicar por 0,98. Eu vou ter um valor que vai me dar 1.633.660 plantas. Então, hoje, na floresta, nós temos 1.633.660 árvores vivas. A diferença daqui para cá é os 2% de mortalidade. Então, se você quisesse fazer uma outra pergunta, quantas árvores morreram? É a diferença que estão vivas menos o total nominal se tivesse o espaçamento perfeito calculado. Ok? É somente uma diferença. Bom, depois de calculado a média, vou pagar aqui. Tá? Guarde esses números. A nossa proporção é 0,98. Qual que é a nossa variância? Então, agora eu tive aqui o P, 0,98, que é a nossa média. Agora eu quero saber qual que é a nossa variância. A variância, tá aí a formulinha no final da página 85. Ela vai ser, desculpa gente, ela vai ser NP, que multiplica 1 menos P sobre N menos 1. Eu só vou chamar a atenção de vocês numa coisa. Vocês podem ver esta parte de cima aqui, ó, na literatura, assim, ó, NPQ. Porque Q é igual a 1 menos P, tá? Então, essa nomenclatura vocês também poderão ver no livro, tá? Em algumas literaturas. NPQ sobre N menos 1. Ok? Bom, beleza. O nosso S2 vai ser o que então? O nosso N é 1.000. 1.000 árvores. O nosso P é 0,98, que multiplica 1 menos 0,98. Tudo isso aqui, ó, dividido por 1.000 menos 1. Fazendo esta conta, a nossa variância vai ser 0,0196. Não tem unidade, viu, gente? Proporção não tem unidade. 0,0190. Tem negócio de metro a sexta. Essa é a medida de variância. Bom, virando a folha, aí vocês, por favor, coloquem essa resolução nos hashtags que tem abaixo aí, no finalzinho da página 85. Ok? Bom, na página 86, tem agora a variância da média. Então, eu vou pagar isso daqui, tá? Vou pagar isso daqui. Vamos deixar só o valor da variância calculada aqui embaixo. Então, a nossa próxima estatística é a variância da média. Quando eu falo variância da média, eu estou falando variância da proporção, que eu vou chamar de S2P chapéu. Variância da proporção. Porque o P chapéu nosso é como se fosse a média nossa. Agora nós estamos calculando. Então, a formulinha dele, eu acho que, por favor, na fórmula de vocês, na página 86, está assim, ó. S2, se eu não me engano, está assim. É a mesma coisa, tá, de S2P chapéu. É estimativa, ok? É a mesma coisa. Isto e isto, eu estou falando da mesma coisa. Variância da média. Que média é o quê? Precisão do levantamento, tá? A formulinha vai ser o quê? P, que multiplica 1 menos P sobre N menos 1, que multiplica Enão menos Eninho sobre Enão, que é o fator de correção, gente. Que é o fator de correção, tá? Isso aqui
nós podemos desconsiderar. Por quê? Olha o tamanho que vai dar. 1.667.000 menos 1.000, dividido por 1.667.000, ou seja, vai dar 0,99991. Então nós vamos deixar isso aí de fora, tá? Porque quando nós falamos em árvore, o nosso não vai lá em cima. Portanto, o fator de correção, quando a gente fala em árvore, não faz mais sentido a gente pensar nele, tá? Beleza. S2P chapéu vai ser o quê? Vai ser 0,98, que multiplica 1 menos 0,98 sobre 1.000 menos 1. Isso aqui vai dar para nós 4 zeros. 0,1, 2, 3, 4, 1,96. É a nossa variância da média. É uma medida de precisão. Se você quiser o desvio padrão da média, é raiz quadrada desse número, 0,000196. Tirando raiz, isto vai dar o quê? Muda para a página 86, página 87, lá em cima, tá? Página 87, vai dar mais ou menos 0,0044. É o nosso desvio padrão da média. É a nossa medida de precisão. Se eu quero o CP, o coeficiente de precisão, o que é que ele vai ser? Vai ser o nosso desvio padrão da média, 0,0044, dividido pela nossa média, 0,98 vezes 100. Isso aqui vai nos dar 0,45%. Opa! Muito baixo. Um CP lá embaixo. Quer dizer que o nosso levantamento está altamente preciso. Uma ótima precisão do nosso levantamento. Esse é o indicativo para nós, tá bom? Bom, feito isso, vou apagar aqui, tá? A parte de cima. Eu tenho que ir apagando, gente. A minha lousa é pequenininha, tá? Lá no quadro a gente ia espichando por lado. Mas aqui nós temos que ir devagar, porque o meu espaço é pequeno, ok? Erro do inventário. Erro do inventário. O que é o erro do inventário? Mesma coisa. T vezes desvio padrão da média. Bem, agora eu queria falar uma coisa com vocês. Vocês irão ver que o pessoal para proporção usa Z, a tabela de Z, não a tabela de T. Eu vou continuar com T porque T e Z no infinito, eles têm o mesmo valor, 1,96. Se vocês quiserem olhar isso, basta fazer isso aqui, ó. É importante, só preciso voltar um pouquinho lá na estatística básica e lembrar isso aqui, ó. Lembra da curva? Vou fazer aqui, ó. Nós temos aqui a curva normal, tá? Eu vou ter aqui, daqui para lá, 0,025. Aqui eu tenho o centro da curva, aqui eu tenho 0,025. Portanto, aqui é meio. Se você pegar 0,5 menos 0,025, vai te dar 0,475. 0,475. Se você for no corpo da tabela de Z e achar esse número, vai estar assim, ó. Eu não me lembro se é 1 aqui e vai estar lá em cima 96. 1,96. Então, basta você procurar no corpo da tabela de Z 04795. Porque é a região, né, que eu estou aceitando para cá. Estou rejeitando apenas aquela. Você vai olhar nesse corpo aqui. É o lado positivo. O raciocínio de cá é a mesma coisa. Também é válido, tá? Vai dar o mesmo valor, 1,96, que é o valor do T para o infinito. Então, nosso erro vai ser 1,96, que multiplica 0,004. 0,0044. O nosso erro do inventário, processado utilizando os estimadores da proporção, ele vai ser de 0,0086. Esse é o nosso erro. O erro percentual, ele vai ser 0,0086
dividido por 0,98 vezes 100. Então, o erro percentual vai ser igual a 0,9%. 0,9%. Ou seja, muito baixo. Menor do que 1%. Altamente significativo. Eu peço vocês agora, página 87, mude para a página 88. Calculado o erro, vamos agora gerar um intervalo de confiança, que é a mesma coisa. Média, variância, desvio padrão da média, erro do inventário, tudo com estimador de proporção. E agora a gente chegou no intervalo de confiança. O que vai ser o intervalo de confiança? A mesma lógica, gente. A média, a proporção, mais ou menos o erro, com 95% de confiança. Porque eu usei o T 1,96. Então eu usei o T de 95% de confiança. Onde eu tirei lá para o infinito, tá? Por que eu considerei infinito? Porque, gente, 999, vai na tabela para vocês verem. Digita, se vocês forem no R, QT, parênteses, 0,975, 0, não, tá? QT, abre parênteses, 0,975,999, fecha parênteses. Por que 999? Graus de liberdade, 1000 menos 1. Vê qual o valor que dá lá, tá? Muito próximo de 1,96, ok? Bom, então nosso intervalo de confiança é o mesmo. Ou seja, é a mesma fórmula de calcular. 0,98 mais ou menos, o nosso valor de erro foi 0,0086 com 95% de confiança. Fazendo esse intervalo, eu vou ter 0,97 menor ou igual a μ, que eu posso entender como um P maiúsculo, uma proporção verdadeira, menor ou igual a 0,99 com 95% de confiança. Ou seja, eu tenho na floresta uma sobrevivência que vai variar de 97% até 99% com 95% de confiança. Essa é a taxa de sobrevivência da floresta. É o intervalo de confiança da taxa de sobrevivência para esta floresta. Lembra que o nosso erro foi 0,9%. 1% é isso aqui, ó. 0,98 é a nossa média estimada, menos 1%, 97. 98 menos 1, 97. 98 mais 1, 99%. Então tá claro. O que está aqui no meio? Eu espero que seja o parâmetro, mas na verdade está o meu P-chapéu, a minha média estimada. O intervalo é estreito porque nós estamos errando 1%. Beleza? Bom, aí eu vou apagar essa parte de cima aqui, ó. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Só para vocês anotarem, deixa eu ver meu tempinho, como é que tá aqui, está tudo aqui. Beleza, nós vamos passar um pouquinho do tempo hoje, tá? Mas não preocupe não. Ó, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o intervalo esperado de plantas vivas? Essa é a pergunta. Qual é o intervalo esperado de plantas vivas? Mesma coisa, gente. Nós vamos pegar 0,1.667.000 mudas. Foi isso que ele plantou, certo? Vezes 0,97. Menor ou igual a μ, menor ou igual a 1.667.000 vezes 0,99. Isso vai nos dar um intervalo de 1.616.990. Menor ou igual a μ, menor ou igual o limite superior 1.650.330 mudas vivas com 95% de acerto. Esse é o intervalo de plantas vivas que nós esperamos encontrar dentro da floresta. Mas vamos imaginar, cortou os 1.000 hectares de eucalipto. Quantas árvores foram cortadas? Ou você pagou um voo laser e pelo voo você contou quantas mudas tem lá dentro, ou melhor, quantas plantas tem lá dentro.
o número que eu espero desse voo laser esteja entre 1.616.990 a 1.650.330. Gente, se eu pedir um intervalo de confiança para plantas mortas, basta fazer a diferença. Basta eu pegar isso aqui menos isto, é morta. Isso aqui menos isso, é morta. Eu tenho um intervalo de plantas mortas, tá? Eu tenho um intervalo de plantas vivas e tenho um intervalo de plantas mortas. Bom, beleza. Vou apagar aqui agora, hein? Na página 88, tem aí o cálculo da intensidade amostral. Quantas árvores eu teria que pegar para que o meu erro não ultrapassasse 2%? Nosso erro foi menor do que 1%. Quer dizer que nós amostramos muito. Que aquela condição de variabilidade de proporção de árvores vivas foi muito baixa. Eu não preciso de 1.000 árvores. Eu poderia ter observado um número menor. Então, tem aí agora o cálculo da intensidade amostral. Quantas plantas eu devo observar? Veja bem, na página 88, lá no finalzinho, temos para população finita. Eu peço que vocês esqueçam, porque sempre o nosso não, ele vai ser muito alto. Então eu posso tratar a nossa floresta sempre como uma população infinita, porque o enão, número de plantas, é muito alto. Se existem florestas que o enão para número de parcelas já é alto, imagina para número de plantas. Tá? Em qualquer circunstância, se você vai trabalhar com a unidade amostral, a árvore, o enão sempre será muito alto. Então você não se preocupe em pensar em população finita. Pense sempre na população infinita. Então eu vou apagar isso daqui e vamos jogar aqui no quadro a formulinha de cálculo da intensidade amostral para uma população infinita no contexto de proporção, tá? Vai ser T ao quadrado que multiplica P 1 menos P, observe que eu não estou falando de CV, tá? 1 menos P sobre erro ao quadrado. A nossa variabilidade está no NPQ sobre N menos 1. A nossa variância que está lá. Olha bem, erro é mais ou menos 2%, que é o erro máximo que o cara admite. 2% de quem? Da média. Então, se o nosso P-chapéu foi 0,98, quanto que dá 2% disso? Eu vou multiplicar isso aqui por 0,02, que é o quê? O 2% do erro máximo admitido. Essa continha vai dar 0,0196. É o erro máximo que o cara admite. Este número é que eu vou usar aqui. Eu não vou usar aqui 2%, porque aqui em cima eu não tenho CV, eu tenho a proporção. Então eu tenho que usar um erro que equivale a um percentual da proporção. Um percentual da proporção, que é a mesma coisa, um percentual da média. Vamos pensar lá na variável contínua. Lá na variável contínua, se eu tivesse apenas uma medida de variância, eu teria que calcular o erro também. Erro quantos por cento da média? Obviamente que se você tem variância. E se você tem a média, você tira o desvio padrão da variância, divide um pelo outro, desvio sobre média, você tem CV, joga a formulinha da média. Mas existem casos que o cara pode falar para você assim, ó, o erro máximo admitido meu é de 12 metros cúbicos de madeira. Opa! Aí você teria que transformar 12 metros cúbicos equivale a quantos por cento? Para depois você pensar em usar aquela formulinha do CV. É a mesma lógica daqui. Agora, aqui em cima não é CV. Portanto, o meu erro é um erro em relação à média, tá? Substituindo os valores dessa formulinha, eu vou ter 1,96 ao quadrado, que multiplica 0,98, 1 menos 0,98, tudo isso sobre 0,0196 ao quadrado. O nosso N vai ser o quê? Vai ser 197 árvores. Ou seja, se eu tivesse amostrado nessa floresta de forma aleatória 197 árvores, eu teria tido um erro de no máximo 197 árvores, eu teria um erro de no máximo 2%, que é a proposta que o cara está fazendo aqui para nós, tá bom? Beleza. Vamos encerrar por aqui hoje, para não ficar muito grande essa aula de hoje.
eu vou passar para vocês uns 2 exercícios relacionados à proporção, tá? Eu ainda passo esta semana, vai entrar então no próximo teste da Réu 3, 2 exercícios, tá? De proporção, que é aplicação de fórmula. Não tem absolutamente nada demais. No mais, pessoal, um ótimo final de domingo para vocês, uma boa semana de estudo, se cuidem. Churrasquinho só em casa, sem ninguém de fora. Por favor, não junte república para fazer churrasco. Isole-se, fique em casa, por favor. Um grande abraço a todos, até a próxima.